para finalizar o básico, vamos ver umas definições finais, beleza? Bom, é o seguinte, vamos supor que tu tem essa soma vetorial aqui, ó. Vamos supor, eu tenho o vetor U aqui, que transporta da origem até o 4.45. Tenho o vetor V, que transporta do 4,5 até o 7,3. E tenho do vetor W, que transporta do 7,3 até o 7,6. Eu quero saber, por exemplo, várias coisas. Eu quero saber, por exemplo, sei lá, cara, eu quero saber aqui, ó. Quero saber a soma entre os vetores UV. A soma entre os vetores UV. Aqui, ó, U mais V. Quero saber a soma entre o vetor U e W, por exemplo. Quero saber a diferença entre o U e o V, a diferença entre o V e o W. Enfim, quero saber uma série de operações entre vetores. Bom, tem várias maneiras. A maneira que você pode fazer, por exemplo, é achar os vetores em pares ordenados, fazer as operações que ele diz. Uma outra maneira que também é muito boa é utilizar marcadores. É que nem complexos, por exemplo. Você tem um marcador, que é o número i, para diferenciar quais são reais e quais são imaginários. O versor é tipo isso para a operação entre vetores. O versor de um vetor é definido da seguinte maneira, ó. Você tem um vetor, sei lá, um vetor φ. O versor desse vetor, que é o vetor, aqui ó, vetor, não, deixa eu pegar outra cor, vai. O vetor, aqui ó, vetor φ. A gente define como versor desse vetor, que é representado da seguinte maneira, como sendo como sendo o vetor φ, o próprio vetor, dividido pelo módulo desse vetor. Essa é a representação disso. Por que disso? Porque basicamente é o seguinte, você está pegando esse vetor e está fazendo o quê? Você está, entre aspas, Você está multiplicando esse vetor por um escalar. Que escalar é esse? É o escalar k igual a 1 sobre módulo de φ. O módulo do vetor φ é um número. Então você está multiplicando pelo escalar 1 sobre módulo de φ. Para que isso? Porque o seu objetivo é achar um vetor, porque lembra, versor é um vetor, não é um número. Versor é um vetor. E que vetor é esse? É um vetor que vai possuir a mesma direção e o mesmo sentido do vetor φ, porém de módulo unitário. O módulo dele vai ser 1. Entende? Não é à toa que você pode definir, por exemplo, um vetor qualquer φ como sendo o módulo dele pelo seu versor. Eita, que diabo foi isso? Pelo seu versor. Vezes o seu versor. Porque isso aqui é o versor que vai dar a identidade de direção e sentido para ele. É o vetor, só que com módulo 1. Beleza? E por que isso é útil? Porque que acontece? Você pode montar versores dos eixos ordenados. Você pode considerar cada eixo, o x, o y e o z, como vetores e trabalhar com os versores deles, de tal forma que você possa escrever cada vetor, vetor u, vetor v, vetor w, como uma combinação linear desses versores. Como assim? Por exemplo, o vetor u. O vetor u é o ponto, deixa eu nomear os pontos, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. O vetor u também é o vetor AB. Vetor AB. Vetor AB vai ser o ponto B menos o ponto A, que vai ser 4 e 5. Bom, isso é uma maneira de escrever. A outra maneira é você escrever o vetor U como o seguinte. Como 4 vezes o versor de x mais 5 vezes o versor de y. Por que você faz isso? Porque pensa, o que é o versor x? Ora, é o versor x é definido como a mesma direção e sentido de x, só que com módulo 1. Ou seja, ele é definido como 1, 0. Módulo 1, né? Porque se tirar a raiz de tudo, dos quadrados e somar, tirar a raiz disso, você vai ter 1. E porque ele é paralelo ao x. Se ele tivesse 1 aqui, não seria x, seria um vetor qualquer, que é uma composição entre o x e o y. E o versor de y é dado por 0, 1. Se você multiplica por 4 o versor de x e multiplica por 5 o versor de y, você vai ter isso aqui.
e tu soma... Eita caralho, que diabo é isso? Tá estranho esse negócio hoje. E soma, tu vai ter 4, 5, que é U. Essa é a lógica. Mas eu não jogo Steam há muito tempo, tá, gente? Tô em época de vestibular, não se joga nesses tempos. Mas enfim, se tu tá na Steam, fecha, por favor. Vai estudar. Mas enfim. O que eu ia fazer, gente? Tá, isso é uma maneira de se analisar. O versor tem essa vantagem porque, por exemplo, você pode representar cada vetor por seus versores e fazer operações algébricas que ficam mais simples. Por exemplo, já sabemos que o vetor U é 4x... Ah, detalhe, a gente chama o versor de x chapéu, por exemplo. 5y chapéu. A gente chama o versor de um vetor de chapéu daquele vetor também. Isso é normal, você vê isso nos cursinhos e nas faculdades. O vetor V, por exemplo... Ó, vamos ver. 7 menos 4, 3. 3x chapéu. 3 menos 5 é menos 2y chapéu. Detalhe, também às vezes a gente chama x chapéu de I, y chapéu de J e z chapéu, que não tem no caso, mas por caso você saber, de K. Para não ter que ficar pondo chapéu nos livros, etc. Mas fique à vontade, chame como você quiser. Bom, você quer saber o vetor soma entre eles? Soma cada um com cada um. Eu tenho 7x chapéu mais 3y chapéu. Ou eu quero saber a diferença entre eles. Beleza. Esse aqui é a soma. Quero saber, sei lá, a diferença entre eles. Ah, detalhe, isso aqui também é a mesma coisa que de dizer 7 e 3. Diferença entre eles, o vetor U menos V. U tira V. Ou você faz uma coisa que somar com o oposto de V, né? Multiplica o V por menos 1. Vai trocar os sinais. Eu vou ter U menos V sendo U menos V. Então é 4x chapéu menos 3x chapéu, que é x chapéu. 5 menos 2y chapéu, né? Então vai ser 7y chapéu, que é uma coisa que dizer 7. Tá correto isso? Tá correto isso. É isso. Isso é útil para você trabalhar geometricamente, algebricamente também. Você vai ver que muitas outras coisas, vai ter produto vetorial, equação matricial do produto vetorial, que vai precisar desses versores para você conseguir trabalhar. Não vai ter outra maneira de se trabalhar com eles se você não tiver noção de versores. Beleza? Bom, então tá. Por último, para a gente acabar com o básico, temos a ideia de vetor nulo. Vetor nulo. O que é o vetor nulo? É um vetor que possui módulo zero. Se ele possui módulo zero, a gente pode tirar conclusões óbvias. Primeiro de tudo, temos que o ΔX é zero e o ΔY é zero. Porque é a única possibilidade para ele ter módulo nulo, já que o módulo desse vetor nulo U... Aliás, não, o módulo do vetor nulo é o módulo assim, né? É raiz de ΔX quadrado mais ΔY quadrado. A única possibilidade é que sejam ambos zero. Você não vai ter, geometricamente falando, você nunca vai ter medida complexa, pelo amor de Deus, né? Bom, desse vetor a gente pode tirar outras conclusões. Primeiro, ele vai surgir da combinação linear entre um vetor U e o vetor menos U, da soma entre esses vetores, que vai dar o vetor nulo. Certo? Se você pegar o vetor nulo e somar com qualquer outro vetor, vai dar, eventualmente, o mesmo vetor. E assim por diante. E se eu multiplicar esse vetor nulo por qualquer escalar real, vai dar o vetor nulo. Certo? Agora, cuidado com algumas coisas. Primeiro erro que muita gente comete. Cara, vetor nulo não é zero. Isso não é isso. Você perde ponto na prova se tu colocar assim. Se colocar, ao invés de, sei lá, que vetor U mais vetor V é igual a vetor zero. Não, isso está errado. Por quê? Você está basicamente dizendo o seguinte: se eu somar dois vetores, eu vou ter um número que não faz nenhum sentido. Certo? Então você tem que ser um pouquinho picuinha nessas horas, tá? Seja rigoroso. A outra coisa era isso, na verdade, né? Que se você somar dois vetores, você não pode falar que dá zero. Isso não tem nenhum sentido, tá?
O único caso em que você vai ter operações entre vetores que vai dar um número é, por exemplo, o produto escalar, que vai dar um número, no caso. Bom, então é isso para essa aula, já falei bastante. E é isso, galera. Falou, abraço. Última observação. O básico que se aborda em vetores no ensino médio acabou aqui. Daqui para frente vão ser coisas complexas que a gente vai abordar para álgebra vetorial, certo? Você não vai ver isso muito em ensino médio, em cursinho para vestibulares comuns. Agora já é nível ITA, AFA, Escola Naval, etc, tá? Escola Naval é um vestibular que aborda bastante vetores até hoje, tá? Então, caso você queira Escola Naval, é bom essa aula que vai ser fundamental para você, as próximas aulas. Bom, mas então é isso. Falou, abraço a nós e tchau. Até a próxima aula. De novo. Faz exercício. Uns 40 exercícios, tá? Tipo, de vetores do básico, tá? Quanto mais você fizer, melhor. Mas não fica fazendo muito, não. Porque chega uma hora que vai ficar repetitivo. Faz de 30 a 40. Não passa disso. 30 tá bom já. 30 tá bom. Beleza? 30 a 40 tá ótimo. Então é isso. Falou, abraço e tchau.